gente continua falando sobre o Dudu, só que agora com a possibilidade dele mudar de time e vestir a camisa do rival. Já imaginou o Dudu no Atlético? O GE trouxe a notícia que o técnico Cuca entrou em contato com o Dudu. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 e também em 2017. O GE também apurou que o empresário do Dudu já teve até uma reunião com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Oficialmente, a diretoria não fala sobre o assunto. Falando agora sobre campo e bola, na segunda-feira, o Galo joga contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo lá em Caxias do Sul com transmissão do Sport TV e vai ser o 4º jogo seguido do Atlético fora de casa em uma série de 5 jogos longe de Belo Horizonte. A diretoria do Atlético não tem um discurso alinhado com a realidade desde 2022. O sócio majoritário da SAF do Atlético prometeu uma máquina em 2025. E a máquina que ele prometeu tem Fausto Vera de volante. Tem Patrick como opção que não é nem usado. Esse é o sócio majoritário, o Rubens Menin. Prometeu uma máquina para o Atlético. Não, o Atlético vai ter uma máquina em 2025. A máquina que ele prometeu tem Fausto Vera como primeiro volante. Inclusive, numa entrevista para nós aqui, o Rodrigo Caetano confirmou isso que você está dizendo. Não tem onda aqui. Então, HG, eu honestamente, assim, não tenho preocupação nenhuma do que a diretoria do Atlético fala. Porque eu sei que não dá para escrever. O que a diretoria do Atlético fala, se você se escrever, amanhã ela perde a validade. Então, eu, Thiago, não tenho preocupação com o que ela fala. A preocupação seria o seguinte: como chega o Dudu do ponto de vista comportamental ao Atlético? Se do ponto de vista comportamental ele entender que ele em algum momento pode ser reserva, que em algum momento ele será titular e que isso vai variar no decorrer do ano, maravilha, eu acho que o Dudu tem a entregar. Eu já falei isso aqui, quando o Dudu é sacado do time do Cruzeiro, é porque, de acordo com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que está fazendo um baita trabalho, ele entendia que o trio, Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, não poderia jogar junto. E para mim, quando ele é sacado, ele era o melhor do trio. O Dudu é sacado do time sendo o melhor do trio, naquele momento. Então, mas eu entendo a opção do Jardim, não tenho o que questionar, o Cruzeiro tem jogado bola, o time tem rendido, não dá para apontar o dedo pro treinador. Ele tinha um plano e esse plano tem dado certo. Então eu não consigo hoje apontar e dizer que o Jardim estava errado naquele momento. Mas o ponto principal é, se o Dudu entende que ele pode ser reserva, que ele pode ser titular em alguns momentos, para mim vale. Agora, eu não consigo preocupar, como o Brenão preocupa, de alinhamento de realidade com o discurso da diretoria, porque, como eu disse, o que a diretoria do Atlético, e quando eu digo diretoria, eu falo especificamente dos donos da SAF, aliás, tem um dono da SAF, eu falei ontem aqui que eu achava que nenhum deles entendia de bola. Só para fazer um meia-culpa, eu acho que tem um que entende de bola e lamento que ele não esteja hoje tão atuante na SAF do Atlético, mas só a gente vê que o time que ele tem consegue vender jogador por 70 milhões de euros, 20 milhões de euros, faturando dinheiro pra cacete. Quem? O Otávio, que era do Coimbra, o time que é administrado pelo Ricardo Guimarães, pra mim é o único dos Eggs que entende mesmo de futebol, porque não à toa o Coimbra é superavitário, Coimbra vende pra cacete. O Coimbra consegue fazer as coisas... Vendeu o Otávio por quanto? Ele vendeu o Otávio, acho que por 15 milhões de euros à época por Porto. Depois o Porto vendeu novamente e ele tinha 50%. E aí, quando vendeu, ele ganhou algo próximo de 20 a 25 milhões de euros. Quem que é o gestor lá? É o Issa? É o Issa, o Issa entende muito de futebol. O Issa é bom pra cacete. Respeito. Também tem o meu respeito. O Issa é bom pra cacete. Eu acho que tem um problema. A torcida do Atlético tem uma certa mágoa com o Ricardo Guimarães por causa do rebaixamento, naquela oportunidade. Mas o Ricardo Guimarães é um cara que fez muito. Claro que tem esse problema que a torcida não apaga. Veja bem, eu não conheço... Entrevistei uma vez quando estava na Itatiaia, não tenho amizade, não falo com ele, não tem, tá? Mas o Ricardo Guimarães, para mim, é um problema realmente ele ter sido meio que tocado de lado lá no Atlético. Eu sei que tem torcedor que odeia quando a gente fala isso aqui. Veja bem, não tenho amizade nenhuma, nunca falei pessoalmente, a não ser nessa entrevista, portanto não adianta querer colocar isso como, mas fala nos bastidores, falo nada, que patrocínio também não tenho, e não faço questão nenhuma de ter, patrocínio de nenhum deles, eu não faço questão nenhuma, poderia bater lá no Pedro Lourenço e falar, Pedro, não faço questão, cara. A nossa relação aqui é outra, é uma relação profissional, você tem que criticar, critica, você tem que elogiar, elogia. Mas isso que o Thiago Fernandes falou ali, para mim faz sentido. Tem a mágoa da torcida, mas ele longe e entregar tudo pro Rafael, pro Vitor, pro Siga, é um problema. Quando for assim,
Sabe o que acontece? Quando fosse entrega nas mãos de quem realmente entende para planejar, lá no Cruzeiro entenderam que o Léo Jardim poderia ser o manager. É isso. E entregaram para ele. Então entrega pro Cuca, pô. Entrega pro Cuca. E deixa o Cuca cuidar do futebol. Mas já Ou vocês acham que aí no HG? Atlético as pessoas entendem mais de futebol do que o Cuca? Mas já de meio que montagem, entregaram, você não acha, não? Vai errar, montando, remontando. Vai errar. Mas bem menos que quem não entende nada e acha que entende alguma Mas você não coisa. acha que já tá E meio que que entregue fica ao pistola Cuca? com a gente quando a gente critica, porque tem gente no Atlético que se presta a ficar fazendo clipagem e entregando. Ah, não é só no Atlético não, tá? No Cruzeiro também. Porque hoje eu fiz uma crítica ali na Band News, mas num instante os prints começaram a aparecer. Num instante começaram a aparecer. Porque os caras ficam tentando fazer onda, fazer coleguinha de imprensa, assessoria, fazer onda. Mas aqui não cola, irmão. Aqui não cola mesmo. O Everton, Desculpa, só dar uma interrompendo vocês notícia aí pro torcedor do Atlético, dentro da sua informação. Aí ele viria, você acha que ele vai pro Atlético, se ele for para o Atlético, vamos se colocar, ele for, se ele for, né? Porque tem gente nos grupos falando que você já afirmou que ele vai. Calma, gente, não é ainda... Ele disse que achava. Ontem ele disse que achava. Não, e aqui que agora ele- já estão colocando Não, aqui, né? porque o que eu disse é que o Cuca já conta. É. O Cuca já está se manifestando, contando com o Dudu como jogador do Atlético. É isso. Só que o Grêmio quer, o Santos Botafogo. fez sondagem, o Botafogo fez sondagem. Eu acho que hoje, pelo desejo do Cuca, e aí é um sentimento, um feeling, o Atlético não perderia essa Pois é, negociação. mas a pergunta é, aí ele iria com o mesmo salário do Cruzeiro? Vocês acham isso? Eu imagino que sim. 1.800. Ou algo próximo disso. Cara, sinceramente, Não acho que se seria for- muito distante Se o disso, Atlético não. contratar o Dudu por um... É, que o Dudu caiu na realidade. Aí vem o Thiago daqui a pouco. Ei, mas você tem que pagar conta. Se o Atlético pagar 1.800 ao Dudu, aí, sinceramente... vai ter que pegar o carro. pra O lá. problema é como essa história vai ser divulgada, né? Porque, assim, com todo respeito, um cara que está saindo da forma que ele está saindo do Cruzeiro. Do Palmeiras saiu também. Que não queria abrir mão dos 60 milhões da multa do contrato dele. Vai dormir um belo dia. E aí, eu tô falando aqui, pode ser para Atlético, tá, pessoal? Não tô pegando o Atlético especificamente. Pode ser o Atlético, o Grêmio, o Botafogo ou o Santos. Ah, eu resolvi ganhar 50% só do meu salário que eu ganhava lá no Cruzeiro. Só, tipo, de vingança contra o Cruzeiro. Cara, é a vida dele, né? Assim, se coloque no lugar. Ninguém acorda da noite pro dia topando ganhar 50% do seu salário. Aí vamos entender o contexto geral. Ele já vai abrir mão de uma multa que ele teria direito no Cruzeiro, beleza? Certo. Então ele já está abrindo mão disso. Queira ou não Aí queira, ele ainda vai- perde dinheiro. É, O Cruzeiro ele tá perde, mas perdendo. ele tá perdendo. Exato. Vamos falar do lado do Dudu. Dudu. Beleza. Então Esse ele tá perdendo exercício, ali. joia. Aí eu ainda vou para outro clube que eu ainda vou abrir mão de salário para poder ir pra... Tá muito... Porque eu até entendo ô, que ele Breno. pode E ir ele pra tá um numa time- posição muito confortável, se você mas imaginar eu- esses mas eu interesses. entendo assim, total. Vocês se eu concordam? sou- Se eu sou o jogador... Confortabilíssimo. Esse é o futebol, né? Esse é um mundo que é só o mundo Ô, do Valor, se eu futebol. sou um jogador, eu até entendo. Olha, o meu empresário chega e fala assim, vamos fazer um bem bolado, que você sai do Cruzeiro, você abre mão disso aqui, mas eu tô garantindo pra você um contrato melhor e mais... Vai ser até meio longo ali. no Atlético, que olha que você vai ganhar aqui, vamos fazer aqui. Ou então algo que diminua a sua aqui, perda. Você já vai estar em Belo Horizonte, você não vai ter que mudar, ter nenhum tipo de situação. Então, aqui, ó, vai ficar quase um elas por elas assim, mas você vai ter que Breno. abrir mão de alguma coisa. Agora, só perde. Aqui Aí, é não lógico, né? Mas acredito. o Dudu tem que olhar pro espelho também e observar que nos últimos 2, 3 anos, quantos jogos o Dudu fez? Nos últimos 2, 3 anos. Te parece Mas, preocupado É, com é isso? como, quando você compra um carro, Mas ele não vai ganhar esse menos de um carro milhão, não. vai perdendo valor de mercado. Mas o Luciano, ele fez isso Ele não- no Palmeiras e o Cruzeiro Mas o pagou pra ele vir Cruzeiro, aqui, o Cruzeiro foi a loucura mesmo. Então, ó. O Cruzeiro foi a loucura. O Atlético vai fazer a mesma loucura que o Cruzeiro fez? Cara, Vai Sabe fazer o que mesma ele loucura. tem a favor O Cruzeiro dele, tava- Luciano? Não tava vendo valores. O Cruzeiro tava Sabe, querendo eu sei. pagar sem ver valores. O que ele tem a favor dele? o Dudu? É. O Alexandre Matos. Não, não. o Cuca. Não. Ah, tá, na ida pro Atlético. O currículo de bater. tem um Quem Cuca compre também, a pô. história dele. Ele tem um Não, Cuca. eu não joguei no Palmeiras porque Fui o Abel injustiçado. não me utilizava. No Cruzeiro eu tive um problema com o treinador. Seria titular no Atlético, Dudu? Eu acho que sim. No lugar de Cara, quem? Essa é a grande pergunta. É porque Você tira o Coelho do time hoje. É a mesma história do Cara, Cruzeiro você com não o pode Wanderson. tirar.
É a mesma história do Cruzeiro com o Wanderson. Esse time não marca. Esse time não marca ver o ninguém, futebol só com a Thiago. bola nos pés. Isso é loucura, Thiago. É isso aí, torcida atleticana. Uma ótima noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e aqui eu só trago conteúdo top do Atlético Mineiro com essa baita informação. O atacante Dudu está a um passo de ser jogador do Galo, né? O Cuca vem pedindo, né, diariamente a contratação do jogador. Inclusive o treinador do Galo já deu como certa esse chapéu, né, que o Galo tá dando no Cruzeiro, né, com essa rescisão de contrato do Dudu com o Cruzeiro. Então assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o Dudu chega no Galo, chega para ser titular no lugar de quem? Do Coelho? Vocês acham que assim pode formar um ataque com Hulk, Rony e também o Dudu? O que vocês acham com o Scarpa? Eu acho que o time do Atlético vai ser um time assim muito bom. Daí no segundo tempo ali botar o Coelho, né, que é um jogador que faz gols, é um cara decisivo também, assim como o Dudu. É claro, né, o Dudu joga muito mais bola do que o Coelho, só que o jogador também vem vivendo, né, um bom momento com a camisa do Galo, né, no estadual fez muitos gols, né, muitas boas atuações. Então é isso, galera. Agora é só questão de tempo. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham dessa chegada, né, do Dudu, né, no Atlético Mineiro. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.